Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estarmos aqui mais uma quarta-feira, mais um culto aonde o Senhor Jesus vai manifestar a sua presença. Estaremos começando hoje mais um propósito nas quartas-feiras, a qual o nome é Se Movendo em Fé. O Senhor vai nos ensinar nessas quartas-feiras que é necessário a gente se mover e andar por fé. Vão ser palavras de fé, palavras que vão trazer esperança, cura, libertação, renovo. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Eu quero convidar você para junto nós orarmos, colocarmos esse lugar, a nossa vida, o nosso coração diante da presença dEle, para que você possa sair daqui diferente, não da mesma maneira que você chegou. Que o Senhor possa lhe acrescentar fé, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa se mover no nosso meio mais uma noite, mais uma vez. Então eu convido você nessa hora para abrir a sua boca e começar a orar comigo. Começar a fazer a sua oração, o seu clamor.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, mais uma noite. Nós oramos mais uma vez aqui neste lugar, para que a Tua presença esteja no nosso meio, ó Pai. Estamos começando nessa noite mais um propósito, ó Deus, se movendo em fé. Que o Senhor possa trabalhar na nossa fé, que o Senhor possa edificar a nossa fé, para que nós venhamos continuar caminhando, prosseguindo na missão que o Senhor confiou, ó Pai. Em nome de Jesus, que sejam palavras de edificação, que sejam palavras de cura, que sejam palavras de salvação, que sejam palavras de renovo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não sei o que o Senhor já preparou, mas cremos que é profético, mas cremos que será poderoso, e o que o Senhor vai fazer no nosso meio, nestes cultos, nessas quartas-feiras, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, faz mais uma vez, fala conosco através dos seus louvores, através da Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Todas as pessoas que passarem daquele portão para cá, possam sair daqui diferentes, possam ser tocadas, possam ser movidas pela Tua glória, pela Tua presença. Pai, alcança a Tua igreja, que o Senhor possa despertar o Teu povo, para caminhar pela fé, para crer no sobrenatural, para crer nos... Quero deixar um breve versículo, que fica no livro de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma grande instrução, ele nos dá um ensinamento, a qual nós devemos andar, nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que o cristão, ele é chamado de justo, e ele deve andar pela fé. Isso é um estilo de vida, é viver pela fé, uma cultura. Sabe, talvez você está aqui hoje e você não se sente justo, você não se sente justa, por conta dos seus erros, por conta das suas falhas, por conta dos seus pecados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: não é pelas nossas obras, é por aquilo que Jesus fez, é por aquilo que quem Ele é. Então a Bíblia nos chama de justo por conta do sangue de Cristo que foi derramado da cruz do Calvário, é que traz a justificação para nós. Então por isso nós somos chamados de justo. Então aquele sangue faz com que eu e você nos tornemos justos pela fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o justo, ele vive pela fé, ou seja, eu tenho a fé, eu creio, eu acredito. Então, ou seja, na segunda-feira, você precisa viver pela fé, mas eu não devo abandonar a minha fé na terça, porque o que vai me dar vitória na terça, na quarta, na quinta, no dia seguinte, é a sua fé. É a sua fé que vai trazer esperança, é a tua fé que vai trazer firmeza, é a tua fé que vai fazer você confiar em uma obra de salvação, em uma obra de cura, em uma obra de transformação. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: como está a sua fé? O Senhor nessas quartas-feiras, Ele vai fazer com que eu e você se movimente pela fé. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente... Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus,
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia! Em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia! aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma
daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. A palavra dele é escudo, a palavra dele é tudo que você precisa. Creia, creia no teu milagre dessa noite. Oh, aleluia. Não há ferrolhos, nem porta Que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, glória. Nossa fortaleza. Você Deus, pode eu aplaudir também Jesus? presente na hora da angústia, Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
abrace Jesus. Diga pra Ele: eu te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga pra Ele que você ama Ele. Diga pra Ele: eu te amo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Tu és o nosso guia, Senhor. E nós confiaremos no Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você pode declarar nesta noite que Ele é o seu. Você vai confiar nele. Aleluia. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei.
seu Oh, aleluia. Oh, nós confiaremos no Senhor. Oh, glória. Oh, nós confiaremos no Senhor. Tu és o nosso guia, Senhor. Oh, Só em Ti nós confiamos. Só em Ti, Pai, nós confiamos. Oh, aleluia. Santo é o Seu nome, Jesus. confiarei, 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 confiarei. Jesus, meu guia é. Você pode declarar isso? amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, nele confiarei. Amigo e protetor, nele confiarei. O meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Declare isso nessa noite. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Ele confiarei. Nele confiarei. Confie nele. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Somente confie, acredite nele. Ele é o seu Deus, Ele é o teu escudo, fortaleza, socorro bem presente. O nome dele é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. Se acenda glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Fracos. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês estão bem? A pastora está com tosse. Está com a coluna travada hoje, mas está tudo certo. Estamos aqui pela fé. Glória. Né? A gente tem que andar pela fé, não é? A gente não foi chamado para andar pela fé? Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós vamos começar uma nova série hoje, falando sobre fé. Vão ser 7 quartas-feiras que nós vamos aprender sobre fé. Sobre como usar a fé, como adquirir mais fé. Tudo sobre fé nós vamos trabalhar nessas quartas-feiras. Eu gostaria que você abrisse no livro de Hebreus, capítulo 11, que é o texto base que nós vamos usar para esse tempo. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala sobre o fundamento da fé.
Louvado seja o nome de Jesus. Sei que tem alguns irmãos assistindo aí pela live. Que o Senhor possa alcançar a tua casa, a tua vida. Que nessa noite você seja impactado pela essa palavra. E que o Senhor possa trazer para você uma fé na medida que você precise aí no seu lar, na sua necessidade. É a nossa declaração nessa noite. Amém? Todo mundo encontrou? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pula pro 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Que nessa noite os teus filhos possam provar de uma porção sobrenatural liberada do céu sobre a vida deles. Que no nome de Jesus eles sejam tocados e que eles saiam daqui diferente da maneira que eles chegaram. Essa é a minha declaração no nome do teu filho Jesus. Amém? Aqui nós lemos um texto no livro de Hebreus que fala sobre o fundamento da fé. O fundamento da fé não é sobre aquilo que a gente vê, mas sobre aquilo que a gente crê. Então nessa noite nós vamos repetir várias vezes: fé não é o que se vê. Repete comigo: fé não é o que se vê, e sim o que se crê. Mais uma vez: fé não é o que se vê, e sim o que se crê. Por meio da fé, os homens da Bíblia, eles conquistaram muitas coisas. Conquistaram reinos. Teve mulheres que deixaram de ser estéril. Teve conquistas. Alguns derrubaram gigantes. Muitas coisas aconteceram por meio da fé. Por meio da fé, muitos alcançaram as promessas de Deus. Mas muitos também, irmãos, não alcançaram e tiveram fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre nós termos fé, mas não alcançarmos algumas coisas, mesmo tendo fé. Amém? Então, eu quero dizer para você nessa noite: às vezes, nós vamos passar por coisas que vão exigir de nós uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas às vezes nós vamos passar por coisas que a fé do tamanho do grão de mostarda não vai ser suficiente para resolver as nossas circunstâncias, os nossos problemas. E isso não faz de nós pessoas sem fé, porque a Bíblia diz que todos nós possuímos uma porção de fé, que Deus já nos deu uma porção de fé. Todo aquele que nasce, ele ao crescer, ele vai adquirindo fé e ele vai crendo em alguma coisa. Porque fé é você crer em algo, ter uma convicção sobre algo ou sobre alguém, que aquilo pode fazer muito mais do que aparentemente se vê. Então nós vemos que o quê? Na nossa caminhada nós vamos precisar ter fé. Por quê? Porque é impossível agradar a Deus sem ter a fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se achega diante do Senhor creia que Ele é galardoador daquele que busca. Então a fé, ela começa a trabalhar na nossa vida nesse sentido. Quando nós buscamos ao Senhor, nós buscamos porque nós temos fé, não é porque nós vemos o Senhor, não é verdade? Porque eu só consigo ver ao Senhor no meu irmão, né? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, não é? Então Deus não é aquele que eu vou olhar e falar: nossa, ó Deus aqui. Não, eu vejo Deus na pessoa do meu irmão.
Porque o meu irmão também carrega o mesmo Espírito do Senhor, como eu e você carregamos. Então é pela fé que eu creio no Senhor. É pela fé que todas as coisas acontecem na nossa vida. É por meio daquilo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Porque muitas vezes nós até cremos assim de uma maneira superficial sobre alguns assuntos. Porque tem coisas que a gente olha e fala, Deus é capaz de fazer. Mas quando é necessário, a gente não tem absoluta certeza de que Ele é capaz de fazer. E aí nós somos pegos de surpresa. Então essa série que nós vamos falar sobre fé, nós vamos se mover em fé. Nós vamos aprender a nos mover em fé. Por quê? Porque é necessário, é preciso. Porque se a gente for viver daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está enxergando, a gente vai passar maus bocados. Porque os dias não têm sido fáceis, amém? E não é para nós, é para todos. Todas as pessoas que você vai conversar, que você vai falar, ela vai ter uma dificuldade para te apresentar. Mas você que tem a Cristo vai ter a fé dentro de você, que significa ter uma esperança maior do que aquilo que você está vendo. E aparentemente tem coisas na nossa vida que a nossa fé para hoje basta, mas talvez para amanhã nós precisemos nos esforçar mais em fé. A fé é um músculo, e se você não exercita a sua fé, não tem como você romper barreiras maiores. Então você precisa exercitar a sua fé. Um exemplo disso é Davi. Davi, ele foi exercitado em fé, porque a Bíblia diz que ele vence o leão, ele vence o urso, e depois ele vence o gigante pela fé. Porque não foi as pedrinhas que mataram o gigante, mas foi a fé no Senhor. Porque ele bem diz: você vem contra mim para o gigante, você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Então ele tinha a fé para fazer aquilo. Poderia não ser uma pedrinha, poderia ser qualquer outra coisa, porque a fé dele é que moveu ele ao nível de derrubar o gigante, porque ele confiava convictamente no Senhor. Quando Davi passou por essas fases, eu lembro de cada um de nós, porque existem problemas que a gente passou lá atrás, que a gente fala, nossa, eu venci aquilo. Aí vem um problema maior, a gente fala, poxa vida, agora que eu venci esse, me aparece esse. E você pode não entender, pode não prestar atenção, mas se você puxar na sua memória, você está subindo de nível a cada uma dessas lutas. Assim como Davi também venceu. Davi passou pelo leão e venceu. Davi passou pelo urso e venceu. Davi passou pelo gigante e venceu. E é assim, você vai subindo de nível. E à medida que você sobe de nível, o problema também se torna um pouco maior. E é por isso que a fé de ontem não serve para hoje. Por isso que o que você viveu ontem em fé não dá para hoje. Porque ontem já foi. Aquela porção que você destinou para ontem já foi. Agora o que você vai viver hoje vai requerer de você uma outra fé. E é tão interessante, sabe por quê? Nós precisamos nos mover em fé à medida que nós vencemos batalhas. A gente não pode parar ali, porque muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente vence uma batalha, aí a gente fica com medo. Aí a gente acha que a gente tem que retroceder, quando na verdade a gente tem que avançar. Nós vemos a história de Elias, que ele vai lá, vence os profetas, e aí ele, por causa de uma palavra, pede até a morte ao Senhor. Ele tinha vencido os profetas de Baal, mais de 350 profetas,
Ele não precisava temer, ele precisava continuar em fé, porque era um outro nível que Deus queria colocá-lo. Mas o que ele fez? Ele retrocede, e aí ele pede a morte debaixo de um zimbro. E muitas vezes eu e você, nós fazemos a mesma coisa. Eu e você, diante de uma circunstância que nós acabamos de ter uma luta tremenda e conseguimos superar aquilo, aí a gente fica com medo na próxima. Aí parece que a gente não dá conta. Mas se você for olhar pelas coisas que você já viveu, as coisas que você já enfrentou, você poderia olhar com os olhos da fé que o Senhor nos chamou para olhar e pensar assim: poxa vida, eu já venci isso, já venci mais isso. O Senhor foi comigo em todas essas outras lutas. Essa não é diferente das outras. Essa não é nem maior e nem menor. Ela é proporcional para o nível que eu estou. E isso me traz a certeza, a convicção de confiança inteira em Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não divide nem adoração e nem confiança. E nós precisamos confiar no Senhor. Hoje nós cantamos o louvor que fala, né? Jesus meu guia é, e nele eu confiarei. Será que a gente confia de fato e de verdade? Será que a gente tem fé o suficiente para viver mesmo o que nós falamos que a gente vive? Para viver na hora da adversidade a fé que a gente prega? Será? Hoje pela manhã eu acordei com uma dor na coluna insuportável. E eu levantei pela fé, fiz tudo o que eu tinha que fazer pela fé e continuo aqui pela fé. Se eu falar para você que eu não estou sentindo dor, é mentira, amém? Mas eu estou aqui pela fé, porque eu entendo que isso não pode me parar, isso não pode me barrar. O que eu quero dizer para você com isso? Tem coisas na nossa vida que se a gente não se mover em fé, a gente fica paralisado diante das circunstâncias. Tem coisas na nossa vida que se a gente não der um passo, mesmo com dor, mesmo não vendo a dor ter ido embora e vai para frente, sabe o que acontece? A gente fica paralisado e perde muitas oportunidades que nunca mais voltam. Existem oportunidades na nossa vida que é para hoje. Amanhã a gente não vai ter ela de novo. Existem oportunidades na minha vida e na sua vida que só aparecem uma vez. E eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele está voltando. A gente não pode passar despercebido nenhuma das suas oportunidades. Porque talvez as pessoas não creiam, mas eu pela fé creio que o Senhor está às portas. Os sinais são evidentes. E a gente não precisa ter medo de Jesus voltar, porque a gente pode ir para o inferno. Não é sobre isso. A volta de Jesus não é sobre alguém que vai para o inferno, gente. É sobre alguém que está sem Jesus. E é pela fé que a gente serve a Jesus. É pela fé que nós buscamos a Deus. É pela fé que nós estamos aqui sentados nessas cadeiras. É porque de alguma forma a fé nos moveu a estar aqui nessa noite. Porque a gente acredita pela fé que Deus está trabalhando na nossa casa, está cuidando dos nossos filhos, está se movendo em nosso favor. E até no meio do silêncio de Deus, quando Deus não fala nada conosco e deixa a gente inerte, como Ele deixou o povo 40 anos se virando do jeito que eles queriam, e depois passou mais de 400 anos sem falar com o povo, Ele deixa a gente fazer o que quer, para a gente também se exercitar em fé e crer que Ele é capaz de fazer alguma coisa. Se a gente não entender que a fé é o que nos movimenta todos os dias, nós vamos ter uma vida difícil. Todos os dias pela manhã, pode ser que você não acorde tão bem de saúde, ou tão bem humorada, ou tão bem disposta, ou bem disposto, mas pela fé você abre os seus olhos
se levanta e vai para o trabalho. Você não sabe o que você vai enfrentar no seu dia, mas pela fé você pode declarar um dia abençoado. Você pode declarar que o seu dia vai ser muito mais do que você esperava, pela fé. Mas você pode ir sem fé também. Se você quiser ir sem fé, eu quero dizer para você, todas as vezes que você sai sem a expectativa da fé dentro de você, o seu dia vai ser aquele dia amarrado. Vai ser aquele dia difícil, que as coisas não desenrolam, que você não consegue resolver. Mas se você agir a sua fé, se mover em fé, você vai ver a mão de Deus sobre você. Você vai ver que vai acontecer adversidades no seu meio, vai acontecer problemas com você, vai acontecer levantes, e você vai ter estrutura para saber como lidar. Porque a fé, ela te dá estrutura de vencer coisas que você jamais venceria. A fé te faz, como eu, viver coisas sobrenaturais no âmbito natural. Aonde ninguém acredita que é capaz de acontecer alguma coisa, aonde ninguém acha que vai sair alguma coisa, Deus vai lá e prova que Ele é capaz. Sabe, a Bíblia diz que certa feita o povo disse assim: eu vi, Pedro fala assim: olha, eu encontrei com Jesus, o tal do Nazareno. Fala o quê? Aquele que veio de lá de Nazaré. Mas que coisa boa vem de lá? O que pode se esperar? Quando as pessoas disseram sobre Jesus nesse sentido, era como se eles estivessem dizendo assim: o que será que vem de lá de bom lá de Nazaré? Não vem nada de lá. E aí vem Jesus fazendo aquele estrago, curando, libertando, transformando, expulsando o demônio. Não via nada de bom de Nazaré. Apenas um homem que mudou a história. Então, às vezes, a gente pode não entender, mas a fé que nós carregamos muda todo o ambiente. A fé que você possui na onde você está muda o lugar onde você está. Todo mundo pode achar problema, e você pode ter a solução dentro de você, por causa da tua fé. Aqui está dizendo que muitos alcançaram as promessas por causa da fé. Esse texto de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé. Só que em contrapartida, no final do texto, que é o que eu quero trabalhar nessa noite na sua mente, é sobre aqueles que não alcançaram a promessa. Será que eu e você, mesmo tendo fé todos os dias, quando a gente não alcança ou não consegue ser bem sucedido, a gente continua confiando no Senhor? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé, ela me faz crer em algo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A fé, ela fala para mim todos os dias: hoje não deu certo, mas amanhã pode dar. A fé, ela olha para mim e fala assim: olha, você não conquistou isso ainda. É ainda. Não é eu não tenho, eu não posso. Não, você não tem ainda. Não acaba no eu não tenho, não acaba no eu não posso. A fé, ela dá um pontinho assim, 3 pontinhos, reticência, e fala assim: você não tem ainda, você não conquistou ainda. A fé, ela te dá a visão de coisas futuras que você talvez nem imaginava, mas ela faz nascer dentro de você a certeza de um futuro melhor, de uma esperança, de uma resposta. A fé, ela te move de um lugar para o outro. Você pode ver que quando uma pessoa, ela recebe um diagnóstico de doença, se ela é uma mulher de fé, um homem de fé, ela enfrenta tudo diferente. E já é estudado e é comprovado que uma pessoa que tem fé, que acredita em algo e que busca naquilo que ele acredita, ele consegue vencer muito mais fácil
uma doença, um câncer, que seja, qualquer coisa que seja, por causa da fé que ele possui. Então a fé, ela te transporta de um lugar talvez muito difícil aos olhos humanos de muitos e até dos seus, para um lugar sobrenatural, que é onde que ele fala assim: eu estou doente sim, mas isso não é o fim. Você consegue entender sobre isso? Por isso que eu disse que a fé tem um pontinho das reticências. Eu não pude ainda, não deu certo ainda. A gente tem que parar de colocar ponto final nas coisas e usar a nossa fé, usar aquilo que o Senhor já liberou para nós. A gente tem que parar de aceitar que tá bom para mim. Não, não tá bom para mim. O Senhor tem sempre mais para liberar na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala que Ele é galardoador do que o busca. Então em todo tempo o Senhor quer te abençoar. Em todo tempo o Senhor quer fazer algo por você. Nós, como os filhos que somos do Senhor, nós provaríamos coisas incríveis, mas a gente não crê. A gente não tem fé o suficiente para provar o sobrenatural. Você vê que tem coisas que a gente consegue viver, coisas que a gente fala assim: cara, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que eu estou provando disso. Eu não acredito que eu tive condições de ter isso. Um exemplo é, eu e o pastor até estava conversando. Como que nós conquistamos a nossa casa? Pela fé. Como que nós ia comprar uma casa sem dinheiro? Foi na pura fé. A fé nos transportou para a nossa casa. A gente não sabia como, não sabia de que jeito, de onde ia vir o dinheiro. E é assim todos os dias, a gente não sabe. Mas a fé nos move a conquistar coisas. E tudo aquilo que nós temos, o que nós somos, é movido pelo tamanho da nossa fé. A área que nós mais exercitamos a nossa fé é a área que nós mais temos lutas vencidas. Quanto mais se usa a fé, mais se vence. Sabe por quê? Porque você não fica com o que é aparente. Você olha para o problema e fala assim: ele está aí, né? Mas eu creio que Deus já está trabalhando nele. Mas eu creio que Deus já removeu ele daqui. Mas eu creio que amanhã é um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade. E é assim que a gente tem que viver, exercitando a fé todos os dias. E se não der certo, eu continuo confiando. E se não funcionar, eu continuo confiando. E se a porta não abrir, eu continuo confiando. E se a porta fechar, continuo confiando. Eu tenho fé que mesmo com a porta fechada, Deus é meu provedor. Eu tenho fé que mesmo que tudo der errado, o Senhor já preparou todo um caminho para mim. Vocês acham que aquele que conquista as promessas, ele tem mais fé do que aquele que morre sem conquistar, crendo? Porque às vezes a gente acha que quem conquistou a promessa tem mais fé do que aquele que não conquistou a promessa, mas morreu crendo. Você consegue imaginar aqueles homens que morreram crendo no Senhor, foram degolados, partidos, cortados à espada, jogados no caldeirão quente, jogados na cova do leão, crendo na promessa? Você consegue pensar assim? Eles não viveram muitas coisas que Deus prometeu, mas morreram crendo. Eles tiveram fé até no último segundo e estão com o Senhor. Será que eu e você, nós estamos dispostos a ter uma fé que quando as coisas dão errado, a gente continua crendo nele, confiando nele? Será que a gente tem fé quando as coisas dão errado e alguém chega diante de você e fala assim: mas cadê o seu Deus? Continua sendo Deus, continua no mesmo lugar. Não é porque deu certo ou deu errado que Deus mudou alguma coisa.
Tem coisas que dão errado na nossa vida para trabalhar justamente a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Tem momentos na nossa vida que Deus tira todos os nossos apoios, todas as pessoas que nós amamos, todos aqueles que gostam da gente, Deus arranca, Deus tira. E Ele nos ensina a andar em fé, só com Ele. Existem momentos na nossa vida que Deus vai fazer você viver o sobrenatural com Ele e mais ninguém. Você vai esperar alguém te ligar, alguém te chamar, alguém mandar uma mensagem, alguém fazer algo por você, alguém mandar o que for, ir atrás de você, mas parece que você sumiu, está desaparecido. Eu não sei se você já passou por esse momento, mas se você não passou, eu sinto muito em lhe informar, você vai passar. Vai chegar um momento que todo mundo some, só fica o Senhor. Sabe para quê? Para Ele fazer você se mover em fé. Para Ele mostrar para você, ó, você precisa de mim. Você tem que confiar em mim. Fulano pode fazer algo por você, se eu permitir. Só que agora eu não quero permitir. Só que agora eu não quero que ele faça. Agora eu quero que você busque a mim. Agora eu quero que você busque de mim a resposta. Agora eu quero que você ligue para mim. O telefone é do céu, não é o telefone do amigo, não é o telefone da amiga, não é o telefone do pai, não é o telefone da mãe, é o telefone do céu. Vai haver momentos na nossa vida que a gente vai ter que agir em fé e só ter o Senhor. É fácil? Não. É difícil. Mas nesses momentos a fé cresce dentro de nós. E nos momentos de dificuldade a gente fala assim: eu só tenho a Jesus. Mesmo tendo pessoas nos rodeando, mesmo tendo com quem contar, você conta para Jesus primeiro. Porque você acredita, você tem fé, a convicção que só Ele tem o que você precisa. Então, na maioria das vezes, vai ter momentos na minha vida e na sua vida que a fé em Deus, ela vai ser provada. É em Deus. É em Deus. Aí você vai se sentir sozinho, abandonado, excluído. É assim que a gente vai se sentir. Mas aí o Senhor mostra para nós: olha, você precisa confiar em mim. Será que você tem fé o suficiente? Sabe quando todas as portas se fechar, quando tudo der errado, quando acontecer tudo que você não planejou, Ele vai olhar para você e vai falar assim: você ainda tem fé em mim? Você ainda acredita em mim? Você ainda confia em mim? Esses dias são dias cruciais na nossa vida. São dias que eu e você vamos amadurecer. Nós vamos amadurecer. Abre comigo aí no livro de Hebreus mesmo, no mesmo capítulo. Vamos lá no finalzinho, versículo 36. Aliás, vamos ler o 32. Do 32 para frente. Para trás vai estar sempre escrito assim: pela fé alguém alcançou algo. Do 32 para frente já não está mais assim. Vai estar assim, ó. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo, contando de Gideão, Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aqui ele está falando sobre a galeria dos heróis da fé. Aqui ele finaliza dizendo sobre esses, que ele não especificou o que aconteceu com eles, mas nós sabemos que eles viveram pela fé. Os quais pela fé venceram reino, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E
foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqui está dizendo que mesmo aqueles que passaram por tudo aquilo, eles viveram pela fé. Mesmo açoitado, mesmo apedrejado, mesmo cerrado, mortos a fio de espada, mesmo desamparado, aflito, maltratado, estava com fé, confiava no Senhor. Até o verso 31 fala que pela fé alcançaram, pela fé isso aconteceu, pela fé. Aí depois ele fala assim, ó, só que teve uns que também pela fé não alcançaram, mas não deixaram de crer. O que eu quero trazer para você nessa noite, sabe o que? Ainda que as coisas não deem certo, o Senhor continua sendo Deus. Ainda que não saia como eu e você planejamos, você precisa ter fé que Ele continua no controle. Ainda que você estava esperando uma outra resposta e o Senhor não deu, Ele não deixou de ser Deus na sua vida. Você precisa permanecer com a mesma fé. Será que nós vamos virar as costas para Deus quando as coisas derem errado para nós? Quando não sair como a gente planejou? Quando a gente não for amado, aplaudido? Quando a gente não for cocotado, né? Quando não tiver ninguém em cima da gente, será que a gente vai continuar crendo no chamado de Deus na nossa vida, na nossa família? Será que quando os nossos filhos virarem as costas para nós, mesmo a gente estando dentro da igreja, a gente vai ter fé que o Senhor está no controle da vida deles? Será que todas as circunstâncias que vão nos rodear, nós vamos lembrar que o Senhor é absoluto e soberano sobre a nossa vida? Ou será que nós vamos olhar para o problema e vai dizer assim, ai, eu pensei que Deus fosse capaz, mas não foi. O Senhor nos chama para um novo nível de fé. Um nível de fé aonde Ele olha para nós e Ele fala assim, eu continuo sendo Deus. Independente se eu fiz ou deixei de fazer, eu continuo sendo Deus. Eu sou o mesmo que abriu o mar, eu sou o mesmo que mandou calar o vento, eu sou o mesmo que repreendeu o demônio do gadareno, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo que faz todas essas coisas, mas se eu também não quiser fazer, eu continuo sendo o mesmo. Será que a gente vai ser grato o suficiente pelo que Ele já fez, apesar dele falar um não para nós? Nesse dia o Senhor perguntou assim para mim hoje, será que você vai continuar confiando em mim? Mesmo dando errado? Dando errado para você, porque para mim não deu errado. Eu nunca falho. Quem falha é você na sua expectativa. Porque às vezes a gente tem uma expectativa de que Deus tem que fazer tudo que a gente quer. Eu não sei você, mas tem coisa que eu fico assim, mirabolando, achando que Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Deus fez tudo o que Ele podia por mim e por você. Ele deu o maior sacrifício que poderia, que foi um filho, que nenhum de nós que está aqui, que tem filho, sabe do que eu estou falando, não teria coragem de abrir mão do seu filho, por causa de nenhum de nós, e Ele deu. Será que a gente não vai ter a consciência de entender que tudo que era necessário Ele fazer, Ele já fez, e eu tenho que ter fé, que independente se vai dar certo ou errado, Ele continua sendo meu Deus até o fim?
Ou será que nós vamos ser igual quando a gente era jovem? A gente falava assim, né? Quando as pessoas mudavam de time, era vira-folha. Lembra disso? Quem é dessa época? Na minha época eu falava assim, que não sei o que. Não, o time perdia, você já virava folha. Você já virava pro outro time. Você sabe por que tem muitas coisas mudando no mundo? Porque quando uma coisa dá errado, a gente logo procura outra para substituir. Você vê os casamentos terminando, as mulheres largando o marido por causa de outra mulher, o homem largando da mulher por causa de outro homem, porque ninguém tem fé para reconstruir nada. Prefere começar o que quer. Aquilo que tem vontade. Aí não tem fé para reconstruir, para começar de novo, para começar do zero se necessário, para se humilhar se necessário, para voltar atrás se necessário. Aí sabe o que faz? Se perde. Que é isso que está acontecendo. Quantos casamentos, quantos adolescentes que tem uma decepção com o namorado, vai lá e arruma uma namorada. Ou o cara tem uma decepção, vai lá. Sabe por quê? Porque a gente substitui as coisas. A gente não tem fé suficiente para crer que Deus pode mudar. E aí a gente acha que a gente pode fazer o que quiser. E a gente faz. E a gente faz, viu? A gente faz. É por isso que o mundo está desse jeito. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele não é do maligno. Ele já está sobre a influência do maligno. E é por isso que todos os dias nós temos que ensinar os nossos filhos. E nós temos que ensinar nós mesmos o que nós aprendemos desde o princípio. O que é certo e errado para Deus. O nosso livro de conduta é Bíblia. Não é opinião alheia, não é o que o fulano acha, não é o que o ciclano acha. A gente tem que ter fé nisso aqui, ó. doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se o meu barco naufragar, mesmo se a minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que
seus olhos. Oh, aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Se assenta um minutinho, embora. Você que é dizimista, ofertante, você que nos assiste pela internet, você que quer trazer uma semente nessa noite. A Bíblia diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Amém? E semente é para plantar, não é para comer. Amém? Então você que quer plantar uma semente, nosso irmão Edinho vai passar aí uma semente de gratidão ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós somos a melhor oferta que o Senhor poderia ter. Recebe, Senhor, o nosso coração. Recebe a nossa vida. Recebe a cada um de nós, Pai, como oferta nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, trazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos necessidade nessa noite, que nós possamos ser supridos com a Tua presença. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor tem mantido o nosso lar. Obrigado porque o Senhor tem colocado comida na nossa mesa. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado, tem guardado a nossa saúde, Pai. Nós te agradecemos nessa noite e nós entregamos tudo que nós somos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor prospere a cada um de vocês. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. No nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra abençoada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite. E eu quero agradecer, Pai, por esse dia. Quero agradecer por tudo que aconteceu hoje. Mesmo não foi o que eu planejei, mas eu sei que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Quero que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor quer, não o que eu quero. Eu quero que o Senhor abençoe a nós todos que estamos aqui nessa noite. Leve-nos, Senhor, em paz até nossas casas. E que aquelas pessoas que não vieram hoje também, Pai, que o Senhor possa alcançar elas onde quer que esteja. Em nome de Jesus, meu Pai, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Levante sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do doce Espírito Santo e o amor de Jesus estejam sobre mim e sobre vocês hoje e sempre. E você que crê diz? Amém. Está